Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de fé. Pastor Samuel Vieira. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê bolo de comer, me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então Amnon disse a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Para onde eu iria com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai embora. Ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o rei, o servo, deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustia o seu coração por isso? Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não lhe falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por este ter forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz tosquia, peço-te que com teu servo venha o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que ele iria contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração dele estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordeno, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes, se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon.
pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muita gente pelo caminho, por trás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí os filhos do rei. Segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, existem determinadas coisas que acontecem na vida do ser humano e que a gente fica embasbacado porque a gente não vai conseguir explicação para isso nem aqui nem na China. É uma coisa que eu gosto de chamar como plenipotencialidade do mal. Mal esse, diga-se de passagem, que está plenipotente no ser humano. São forças que agem na vida das pessoas e que levam as pessoas a cometerem atos de insanidade que nenhum livro de terror de Stephen King ou de Hitchcock, filmes de Hitchcock, são capazes de expressar. Todos nós ficamos absolutamente enfurecidos, indignados e tristes, perplexos com o que aconteceu com o casal Nardoni. Menino de 6 anos irritou os pais, joga na janela. Ou o goleiro Bruno, homem que ganhava 200 mil reais por mês, salários, e que se irrita com a prostituta e se envolveu com essa mulher. Ela deve ter provocado excessivamente a ele. Ele não teve dúvida, contratou um dos caras mais macabros de Belo Horizonte para matar e para não deixar rastros. E disse o crime perfeito. Que forças são essas que operam na alma dos seres humanos? Que poderes são esses que agitam dentro do interior de gente aparentemente normal e que de repente desemboca numas vias de deslocamentos da existência humana que você fala: como é que isso pode acontecer? Alguns homens já têm estudado esses fenômenos aí. Um cara chamado Skinner, que é o líder de uma linha, de uma corrente psicológica chamada behaviorismo ou comportamental, ele chegou a escrever um livro chamado O Mito da Liberdade, no qual ele afirma que nenhum homem é livre, que nós somos uma espécie de ratos de laboratório, que sofremos determinados condicionamentos e reproduzimos comportamentos dependendo dos estímulos de reforço negativo e positivo que a gente recebe. Freud, com linguagem um pouco mais sofisticada, vai dizer: nós somos presas das nossas próprias forças interiores, construídas na nossa história, e que de repente brotam aqui na nossa existência como em forma de sintomas, que eles chamam de neuroses, patologias. Jesus já dizia isso também. O que esses homens estão dizendo não é muita novidade nas Escrituras Sagradas, porque Jesus fala de forças, de principados e potestades. A Bíblia usa essa linguagem. Jesus fala de ações malignas e fala de forças humanas, de pecado. E ele diz: o Filho do Homem tem que libertar vocês, porque se o Filho do Homem não libertar, todo que comete pecado é escravo do pecado, estão escravizados, e vocês não dão conta de fazer absolutamente diferente. Há necessidade de alguma coisa espiritual de Deus para nos resgatar dessa malignidade inerente e plenipotente em nós. O apóstolo Paulo vai adiante dizendo: que miserável homem que eu sou, que negócio é esse da minha alma? Eu quero fazer o bem, não faço, o mal que eu odeio está aqui presente em mim, esse negócio se arrasta em mim, uma luta interna, e eu preciso de uma força do Espírito de Deus para me conduzir, para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja, e não aquilo que as minhas forças plenipotenciais são capazes de me desembocar no meu coração, confuso, amargo e predisposto para essa existência translocada que tantas vezes nós presenciamos. Neste texto que nós lemos, meus queridos irmãos, nós podemos diagnosticar 3 poderes de alma violentíssimos, que você e eu somos perfeitamente suscetíveis a ele, e que nós precisamos tomar muito cuidado com nossa alma. Nós precisamos verificar o nosso coração, porque poder
e poderes são altamente corruptíveis. O primeiro poder que aparece aqui nesse texto, meus queridos irmãos, é o que eu chamo de poder de uma paixão. Aminon é um rapaz interessante. Ele é o primeiro filho de Davi, o primogênito. O primogênito era aquele que recebia a dinastia nas mãos. Não precisava fazer nada, ele já era dono do cargo. Ele era rei, ele seria rei em Israel. Não precisava nem brigar. Era por direito de nascimento, é dele. Aminon é um menino provavelmente muito bonito. Aminon é príncipe. Ele tem a casa dele particular, ele tem um palácio dele. Aminon pode ter a mulher que ele quiser em Israel. Qual é a mulher que não gostaria de se casar com o futuro rei de Israel, da sua nação? Em Israel existiam muitas mulheres bonitas. Mas o coração de Aminon, ele se dizia e entra por uma vereda absolutamente patológica. Aliás, a palavra paixão, ela vem da raiz grega patos. É patologia, é febre de alma, é um negócio que desemboca no coração do ser humano e Aminon já não consegue mais controlar. As coisas não estão bem na alma de Aminon. E Aminon vai conversar com o primo dele, Jonadab. Eu quero falar um pouquinho desse rapaz daqui um pouquinho. Jonadab era o cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza. Lê a Bíblia para você ver. Mas é um cara que não larga o palácio. Ele transita no meio dos reis porque ele é sobrinho do rei. Ele é irmão, ele é filho de Simeia, que é irmão de Davi. Ele transita por meio dos poderes. Ele tem livre acesso. Ele percebe que alguma coisa está errada no coração de Aminon, o primo dele. O que está acontecendo, cara? O que foi, meu? Você está ficando maluco? Futuro rei de Israel com essa cara de caneca? O que está acontecendo? Se ele fosse um rapaz de hoje, ele diz: bicho, esse negócio está ruim no meu coração, cara. Eu estou apaixonado pela minha irmã. Você pode mandar um trem desse? Estou apaixonado pela minha irmã. Eu quero ir para a cama com minha irmã de qualquer jeito. Aminon vira para ele e diz: rapaz, você é rei, rapaz, você é príncipe, você faz o que você quiser, cara. E deu toda a carta para Aminon. E Aminon cria o estratagema, leva a menina para dentro da casa dele, força a menina, estupra a irmã dele. E para terminar, ele expulsa a irmã dele, que era princesa também, e a coloca para fora da casa, em praça pública, e ela rasga os mantos reais dela e sai chorando no meio da rua. As fofoqueiras da cidade todinha queriam saber o que estava acontecendo. Os tabloides, internet no outro dia, YouTube, todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Essa coisa pinta lá no palácio. E presta atenção, pais que estão aqui. Quando a coisa brota no palácio, Davi fica muito indignado. A Bíblia diz que ele acendeu a ira. Mas não há relato nas escrituras sagradas que Davi tenha tomado uma posição, primeiro, de ir falar com Aminon e botar aquele cara na cadeia, que era o filho dele, e nem de ir consolar a filha dele, que estava numa situação depressiva, absolutamente morta na sua alma, pela vergonha que ela tinha sido exposta. Quem é que vai consolar Tamar? Absalão, que também não era flor que se cheire. Absalão vai lá e diz: não, minha irmã, bobagem, cala a boca, fique quietinha. E a Bíblia diz que lá no coração ele ficou com muito ódio de Aminon. Ele disse: esse negócio eu resolvo depois, eu mato meu irmão.